Se você vai ter um crachá original desse de servidor do INSS, já chega nessa aula dando o seu joinha. Não vou tomar muito do seu tempo, quero só te pedir, se você é camarão acordado, já está com a gente há bastante tempo, já conhece o nosso conteúdo, sabe que é de valor, já deixa o seu joinha. Se você ainda nunca assistiu uma aula nossa aqui do projeto INSS Teórico e ainda não conhece a nossa metodologia, assista essa aula e se no final, ou no meio, ou quando você sentir que você está gostando, né, você para e deixa o seu joinha e ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Estamos fazendo aqui nossa reta final para o concurso do INSS, liberando todo o nosso curso que é pago, nosso curso teórico pago para você que não pôde comprar, né? Ou que já chegou agora no meio do caminho e quer revisar a matéria, tá? Você vai assistir as aulas aqui e vai focar nas questões, tá bom? Foque nas questões. Salomão, não tem um curso de questões. Aí você vai clicar no link que está aqui abaixo, vai adquirir o nosso curso de questões de R$ 397 por R$ 119. Clicando aqui no link. Quais as vantagens? Você vai ter todo o material em PDF, aulas comentadas do curso Direito Previdenciário, nossa matéria é Direito Previdenciário, tá? Vai ganhar também todo o projeto INSS teórico em vídeo e material em PDF para você poder assistir e revisar as aulas nessa reta final. Bom, se você não pode adquirir o curso, porque mesmo assim não é pesado para você, mas pode nos abençoar, se você clica aqui no botãozinho aqui, se tornar-se membro, com um valor simbólico você vai estar contribuindo aqui para que a gente mantenha o canal no ar, sempre com conteúdos de muito valor. Então é isso, a gente vai começar do começo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ter a checklist, tá? Com todas as aulas organizadas por temas, e essas aulas, além de estarem organizadas por temas, separado por checklist para que você possa assistir na sequência correta. As nossas aulas elas foram pensadas didaticamente, onde um assunto puxa o outro. E sim, tá? Nessa reta final, você que ainda está com menos de 90% de acerto em previdenciário, precisa subir esse score aí e vem comigo para a gente poder aí te ajudar, né, a ter o seu crachazão de direito previdenciário de servidor do INSS, tá bom? Então, bora para a aula e estudo. Foca na aula agora, valeu! Contribuições previdenciárias das empresas e equiparadas noções iniciais. O que é que você precisa saber? Primeiro, qual é o conceito de empresa? A empresa é a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos ou não, tá? Bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. É um conceito amplo, tá? Esse conceito, mas é o conceito cobrado em prova, para as provas previdenciárias, para finalidade previdenciária. Equiparam-se também à empresa, para efeitos dessa lei, o contribuinte individual, a pessoa física na condição de proprietário ou dona de obra de construção civil, em relação ao assegurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Gente, aqui é decoreba, tá? Numa prova, como é que vem aqui? Normalmente, a banca copia esse texto e você tem que dizer se tem ou não tem, se está todo mundo ali, se não tá. É bem decoreba mesmo, infelizmente. Às vezes elas inovam, mas normalmente é decoreba, tá bom? Então, fica atento aí com esse tipo de questões decorebas. Você tem que fazer a leitura mesmo do dispositivo legal até que isso entre na sua cabeça. Um detalhe importante é, quando eu a partir de agora eu falo assim, a empresa, eu estou falando da empresa equiparada à empresa, tá? Empresa ou equiparado. Aí estou num pacote só para não ficar toda hora falando, empresa equiparada à empresa, empresa. Então a empresa você já sabe que é aquela pessoa que tem ali a responsabilidade tributária de fazer o recolhimento pelos empregados avulsos, contribuintes individuais que prestam serviços a ela. Joia? Qual é a base de cálculo, ou seja, qual é o valor que eu uso como referência para calcular a contribuição previdenciária da empresa? Então, qual é a base de cálculo do empregador, da empresa, da entidade aérea equiparada na forma da lei? Então, para não ficar falando empregador, empresa e da entidade equiparada, quando eu falar empresa, a partir de agora você já sabe que eu estou falando desses três aqui. O que é que está lá no artigo 95 da Constituição, inciso 1º? A folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. O fato gerador é o crédito jurídico, tá? O trabalho que gera a obrigação de remunerar e não o efetivo pagamento das verbas. Então, trabalhei na empresa, a empresa tem um ano que eu trabalhei até hoje não me pagou. Não importa, há um ano atrás essa empresa já era devedor das contribuições previdenciárias.
tá? Então, fique atento. Trabalhou em janeiro, recebeu em abril. Quando é que deve ser efetuado o recolhimento? Fevereiro, né, gente? Por quê? Porque é sempre no mês subsequente. A gente já estudou isso. Então, no mês subsequente, posterior à competência, ou seja, a realização do trabalho. A contribuição previdenciária da empresa equiparada, ela recai sobre as parcelas remuneratórias do trabalho. Lembra lá que a gente falou o que é o salário de contribuição, a composição? O salário de contribuição é remuneração, é aquilo que a pessoa recebe por ter trabalhado, né, por ter feito aquela atividade. Então eu fui ali, ministrei uma aula numa escola, né, eu fui lá, recebo a minha remuneração. Por quê? Porque fui lá fazer um determinado serviço. Então eu fui remunerado por aquilo. Tá? Em regra, exclui aí as de cunho indenizatório. Nós já estudamos quando as de natureza, as remunerações de natureza indenizatória, elas entram na exceção e se tornam salário de contribuição na aula passada. Então, dá uma olhadinha na aula anterior, tá? Já está na plataforma disponível, inclusive com material de apoio. Tá? Atenção, gente, ó. Não há teto de contribuição para empresas, tá? E equiparados, pois o incidente sobre o total das remunerações das pessoas físicas que lhe prestam serviço. Então, enquanto uma pessoa física tem um teto de 6.433, salvo engano, e 57, 6.401 quebrado, a empresa não. A empresa, se a empresa pagar um salário de 20 mil, ela tem que recolher 20% de 20 mil e passar para os cofres previdenciários, tá? Então, não tem teto. Salomão, eu tô assistindo ao vivo aqui, você tá passando algum slide aí? Tô sim, tá lá no... Pra quem tá no Instagram não aparece, mas para quem tá no YouTube tá aparecendo o slide que eu tô comentando aqui com vocês. Segunda observação não se considera como remuneração, direta ou indireta, os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, como ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do seu mistério religioso ou para a sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado, salvo se a quantia puder sofrer variação de acordo com a natureza e quantidade do trabalho. O que ele está dizendo aqui? Tudo aquilo que é pago para os ministros religiosos, não importa a religião, não é considerado como salário de contribuição e, portanto, não se considera como remuneração direta nem indireta e não vai sofrer ali desconto previdenciário. A exceção é quando esse ministro ele tem uma quantia recebida que pode variar de acordo com a natureza e a quantidade do trabalho. Então, imagine aí que foi acordado, ele falou, se você conseguir recolher de dízimo e oferta, vou falar aqui de uma realidade que eu conheço, que é o pastor. O pastor tá lá, ele tem o salário dele fixo, independente de quantas pessoas entram na igreja e contribuem ou não. Agora, se for feito um acordo, ó, se houver nesse culto de hoje 10 mil reais de contribuição, o seu valor de salário é X. Se for mais do que isso, você fizer uma boa pregação e conseguir que as pessoas contribuam mais e a contribuição entrar numa proporção de 20 mil reais, aí você vai ter mais salário, vai ter uma remuneração diferenciada. Nesse caso, a remuneração que é paga a esse pastor aqui, ela varia de acordo com a quantidade e a natureza do trabalho dele. Portanto, vai ser contribuição para a Previdência Social e vai ser base de cálculo para a contribuição. E a empresa, que no caso aqui desse exemplo é uma igreja, vai ter que pagar cota previdenciária patronal para a Previdência. Tá? Entendeu aí essa questão dos ministros religiosos? Então, a regra, os valores pagos pelas entidades religiosas não são considerados base de cálculo para a contribuição previdenciária, a razão pela qual os religiosos são considerados contribuintes individuais e não empregados. Não há ali vínculo empregatício. Nós já estudamos isso quando estudamos quem era o segurado contribuinte individual. A partir de agora a gente fala sobre as contribuições previdenciárias incidindo sobre as remunerações dos empregados e avulso. Tá? Então, quais são as alíquotas pagas pelas empresas quando quem trabalha para ela é um segurado empregado ou um segurado trabalhador avulso? Está lá no artigo 22, diz que a contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título durante o mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, desde que lhe prestem serviço destinado a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Então a regra é a alíquota da empresa sobre
a remuneração sobre o salário de contribuição de empregados e avulsos é de 20%. Não importa qual é a forma do serviço que é prestado, tá? Ou a forma da contribuição. Inclui ainda gorjetas, os ganhos habituais sobre a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes, né, de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou do tomador de serviço, tá? Nos termos da lei ou do contrato, ou no caso de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou de sentença normativa. Joia? Vamos lá. A Constituição, gente, ainda prevê ali, na verdade ela não prevê no seu inciso 1 do artigo 95 a incidência de contribuição sobre parcelas devidas, tá? Então, quando você vem aqui na Constituição, você lá no artigo 195, você não vai ver ela falando, olha, é devido contribuição previdenciária sobre as parcelas, a incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas devidas. Quem diz isso é a Lei 8212. Tá? Então você que vai fazer prova de concurso, quando cair esse tema, fique atento à forma como a pergunta é feita. Se a pergunta for conforme a Constituição, não é previsto incidência de contribuição sobre parcelas devidas a empregados e avulsos, verdadeiro. Conforme a 8212, é devido, tá, a incidência de contribuição sobre parcelas devidas ao empregado, trabalhador avulso. Verdadeiro também, por quê? Porque é conforme o entendimento legislativo, ora da Constituição, ora da 8212 aqui. Então, conforme a lei, o entendimento é diverso, tá? Como eu já disse antes, vale ressaltar que não há teto máximo de contribuição para a cota patronal. O patrão paga 100 mil de remuneração ao empregado, 100 mil, se paga 100 mil de remuneração ao empregado, vai ter que pagar 20% desses 100 mil de cota previdenciária. As instituições financeiras, elas devem ainda, gente, pagar um adicional de 2,5%, fazendo um total de 22,5% de cota patronal em razão do maior lucro e automação do setor. Então, as instituições financeiras, elas não pagam só 20%, elas pagam 22,5%, o que eu acho que ainda é pouco, né? Mas, enfim, qual é o princípio que a gente tem aqui? Você está assistindo gravado, dá pausa e pensa, qual é o princípio que autoriza essa diferença aqui? Toda aula eu faço sempre um gancho com o princípio, para quê? Para que você tenha aí os princípios em mente, porque eles são questões que não se alteram. Se você entender os princípios de uma vez, pronto, está estudado para sempre, porque os princípios são os mesmos, não tem tido alteração em relação aos princípios da Previdência Social, da Seguridade Social. Nesse caso aqui, o princípio aplicado é o da equidade na forma de participação custeio, ou seja, quem pode mais, paga mais. Tá? No artigo 22, parágrafo 1º, diz o seguinte, ó, no caso dos bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de corretoras, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguro privado e capitalização, agentes autônomos de seguro privados e de crédito, entidades de previdência privadas, abertas e fechadas, além de contribuições referidas nesse artigo, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo. Ou seja, aqui eu estou trazendo para você a previsão legal, mas você já sabe que bancos, empresas financeiras que mexem com o mercado financeiro, elas vão pagar 22,5% de cota patronal, tá? Qual o prazo do recolhimento dessas contribuições previdenciárias das empresas, gente? O recolhimento deverá ser efetuado até o dia 20 do mês subsequente posterior da competência respectiva, ou seja, trabalhou em janeiro, paga até o dia 20 de fevereiro, trabalhou em março, paga até o dia 20 de abril. Repete comigo nesse mesmo tom de voz, assim, de tédio. Pagou em janeiro, trabalhou em janeiro, paga até dia 20 de fevereiro, trabalhou em março, paga até dia 20 de abril, tá? E se não for dia útil, dia imediatamente anterior. Presta atenção nesses detalhes. Contribuição das empresas quando há benefício por incapacidade temporária de um de seus empregados ou trabalhadores avulsos. O artigo 60 diz lá que é devido, né? Ainda fala de auxílio doença, mas depois da reforma, o artigo 60 da 8213 fala ainda
de auxílio-doença, mas a gente já sabe que após a reforma é benefício por incapacidade temporária, tá? E não mais auxílio-doença. Ainda tem auxílio-doença quem já tinha um benefício ativo antes, mas a partir da reforma, ou seja, de 13 de novembro de 2019, é benefício por incapacidade temporária. O auxílio-doença ele é devido ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. No parágrafo 3º diz que durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá, ou seja, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. E aí as verbas pagas durante esses 15 dias iniciais aí de afastamento são consideradas indenizatórias? A resposta sim, são consideradas indenizatórias, razão pela qual não são consideradas salário de contribuição. Posicionamento pacificado do STJ, então não incide contribuição previdenciária, não há trabalho durante esses 15 dias aí. Joia? E quando há falência da empresa, como é que ficam as contribuições previdenciárias? Olha, as contribuições previdenciárias descontadas pela massa falida dos salários dos empregados e não repassadas aos cofres previdenciários devem ser restituídas antes do pagamento de qualquer crédito, ainda que trabalhista, porque se trata de bens que não integram o patrimônio falido e sim a previdência social. Então a empresa quebrou, né? Você tem lá a massa falida, pagou todo mundo, tem um dinheiro que vai sobrar, que vai poder pagar, tá? As dívidas daquela empresa, vai poder pagar as dívidas daquela empresa. Quem é que tem que estar na frente, pagar primeiro? Tem que pagar primeiro a previdência social, tá? É posição também do STJ. A massa falida, para quem não entende esse termo, é o conjunto de bens e direitos do falido, composto pelo ativo, que são seus bens e créditos, e pelo passivo, que é o seu débito. Entramos agora num tema relevante, que é a contribuição SAT, seguro acidente de trabalho. Ela é um adicional que varia entre 1, 2 ou 3% para o custeio, tá, da aposentadoria especial e dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho. O percentual ele varia de acordo com o nível de risco, tá, de acidente de trabalho cuja atividade da empresa se enquadrar, sendo classificada em leve, 1%, médio, 2%, grave, 3%. Ou seja, quanto mais probabilidade há daquela empresa colocar o seu trabalhador encostado entre aspas, ou seja, incapacitar o trabalhador para o trabalho em decorrente da atividade que ele exerce, quanto mais perigoso for, quanto mais chance disso acontecer, maior vai ser a contribuição SAT, ou seja, a contribuição seguro acidente de trabalho. Ela varia 1, 2 ou 3%, médio, leve, médio e grave, tá? Esse grau aí. Qual é o princípio que a gente está aplicando aqui? Qual é o princípio que a gente está aplicando aqui? Hein? Vamos lá. Qual é o princípio, gente? Anota aí. Anota aí. Nós estamos ao vivo aqui. O Jussiano fez o seguinte. Ele fez a seguinte pergunta. Com a elegibilidade do presidente Lula, que eu nem sabia que estava elegível novamente, já está na hora de acelerar os estudos para o INSS? Olha, eu acho que a pergunta ela é relevante, não por causa do início, mas por causa do final. Porque já está assim, independente do que aconteça, se Lula vai ter elegível, se vai morrer amanhã, se vai ganhar a próxima presidência, não importa. O que importa é que até 31 de maio de 2021, o INSS pode fazer o pedido para o concurso e cada dia que você deixa de estudar, observando coisas que não tem nada a ver com o foco do estudo para passar no concurso, você está um dia mais longe da sua aprovação, caso queira de fato ser servidor do INSS. Tá bom? Mas a pergunta foi legal. Aplicação de qual princípio, gente? Já deu tempo? Você que está assistindo gravado aí, acelera quando der essas pausas. Você que está assistindo ao vivo, o princípio foi da equidade na forma de participação no custeio. Ou seja, a pessoa provoca, a empresa provoca ali mais acidentes e logo ela precisa usar mais os benefícios previdenciários, vai encostar mais ali o seu segurado. Estou falando encostar porque é a linguagem popular, tá, gente? O segurado vai ficar ali incapaz para atividade. A empresa que provoca isso em razão da atividade econômica que ela exerce, ela é perigosa, né? Então, ela tem que pagar mais. É o princípio da equidade na forma de participação custeio. Ela provoca mais a utilização de benefícios por incapacidade. Sim, ela tem que pagar mais, a alíquota maior. Tá? Vamos lá.
E se a empresa, gente, ela tem mais de uma atividade de risco, como é que calcula essa contribuição SAT? O STJ, ali na súmula 351, diz o seguinte: a alíquota de contribuição é aferida, tá? No caso do SAT aqui, é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco à atividade preponderante, quando houver apenas um registro. Então, se ela tem mais de um CNPJ, vai ter que ver o que é que aquele CNPJ ali que aquela empresa tem, ele faz e vai determinar o que vai determinar isso. Se ela só tem um CNPJ e tem várias atividades dentro dela, a atividade que for preponderante vai ser a atividade que vai indicar se a contribuição SAT será de 1, 2 ou 3%. Joia? Vamos lá. Considere a expressão empresa como sinônimo aqui, nesse caso, de estabelecimento comercial. Tá? Salomão, uma empresa com mais de um CNPJ, porque que para essa finalidade a empresa pode ser uma só, mas tem mais de um estabelecimento. Então, empresa aqui com essa finalidade. Joia? Bora lá. Resumindo a história. FAP, fator acidentário de prevenção, pode diminuir o SAT pela metade ou dobrá-la. Resumindo a história, não. Pera aí. Que primeiro eu estava falando aqui do SAT e agora a gente vai entrar no FAP. Tá? O que é o FAP? O FAP é o fator acidentário de prevenção. Ele pode diminuir o SAT pela metade ou dobrá-lo. Tá? A alíquota paga pela empresa deve considerar a contribuição SAT de 0,1, 2 ou 3%. Deixa eu ver aqui, acho que eu queimei aqui um slide, mas não tem problema. Eu vou acrescentar no material aqui para vocês e eu vou falar aqui, ó, o que é essa contribuição FAP, fator acidentário do trabalho. Ela é uma segunda alíquota que ela majora, ela aumenta ou diminui a contribuição SAT. Como que ela aumenta ou diminui a contribuição SAT? Se a empresa ela toma os devidos cuidados, ela é precavida, ela dispõe EPI para os equipamentos de proteção individual, toma todos os cuidados para que os empregados dela não se acidentem, essa contribuição SAT vai ser multiplicada pela alíquota FAP, tá? Que é o fator acidentário de prevenção. Se ela é uma boa empresa que ela ajuda nas prevenções acidentárias, ela evita acidentes de trabalho com seus empregados, ela vai poder usar o multiplicador de 0,5%. Então, se a empresa ia pagar 1%, vai pagar só 0,5%. Se a empresa ia pagar 2%, vai pagar só 1%. Ou seja, na prática está dividindo. Né? Agora, se essa empresa ela provoca demais a concessão de benefícios por incapacidade, vai haver então a majoração dessa alíquota SAT pela alíquota FAP, pela alíquota FAP. Então você vai multiplicar por 2, por exemplo. E antes a empresa que ia pagar 1% vai ter que pagar 2, aqui ia pagar 3, vai ter que pagar 6. Imagine 6% a mais de contribuição previdenciária na alíquota SAT aqui. Então imagina uma empresa que tem uma folha de pagamento com 1.000 funcionários, se aumenta de 3 para 6%, dobra, né? É uma penalidade severa, vai doer no bolso. Então o objetivo aqui é fazer com que as empresas tomem cuidado, forneçam aos empregados todo o equipamento de EPI, toda a proteção necessária para que esses empregados não se acidentem, não busquem ali a proteção previdenciária por incapacidade, tá? Então a alíquota paga pela empresa, ela deve considerar o salário de contribuição que nós já estudamos, a alíquota SAT, que é de 1 ou 3%, mais o multiplicador FAP, que é de 0,5% até 2%, a depender ali do grau da empresa ali de proteção ou não, tá? Então a aplicação do princípio da equidade na forma de participação do custeio, mais uma vez aqui de cara. O objetivo, gente, tanto do SAT quanto do FAP, não é aumentar a contribuição previdenciária, pelo contrário, é estimular as empresas a investirem em prevenção de acidente, porque se ela investe pouco, paga mais contribuição previdenciária, se ela investe mais, paga menos contribuição previdenciária. Joinha? Alíquotas diferenciadas para o empregado ou trabalhador avulso desenvolver a atividade enquadrada como especial, né? Na verdade, aí agora que eu vou explicar aqui, ó, o SAT,
é o seguinte: as alíquotas das contribuições SAT, ela ainda pode ser majorada, acrescida de 6, 9 ou 12%, se o segurado, empregado ou trabalhador avulso desenvolve uma atividade que se enquadra como especial. Aqui são aquelas atividades que levam a uma aposentadoria diferenciada com apenas 25, 20 ou 15 anos de contribuição, respectivamente. Então, só para recapitular. Se vai ter aposentadoria especial que não tem nada a ver com a aposentadoria de segurado especial. Aposentadoria especial é aquela aposentadoria decorrente de exposição a agentes nocivos à saúde. Tá? Se a empresa tem uma atividade e essa atividade dá direito aos seus funcionários, empregados ou trabalhadores avulsos a se aposentarem com uma aposentadoria especial, ela vai ter uma contribuição SAT acrescida de 6, 9 ou 12%, ou seja, uma contribuição muito maior. Para quê? Para compensar, né, a questão de você aposentar mais cedo. Joinha? Então, bora lá. Justificativo: segurado se aposenta jovem, recebe benefício por mais tempo. Trata-se aqui da aposentadoria especial. Porém, depois da reforma, né, da Previdência lá em 2019, a aposentadoria especial ela meio que morreu, porque ela exige agora que a pessoa trabalhe exposta a todos aqueles agentes nocivos à saúde e tem uma idade mínima, porque tem um esquema de pontuação. Nós vamos estudar aposentadoria especial mais para frente, tá? Então, assim, a alíquota paga pela empresa no caso de ter empregados trabalhando expostos a agentes nocivos à saúde deve considerar contribuição SAT de 1, 2 ou 3%, contribuição multiplicador FAP de 0,5% e uma majoração ainda de 6, 9 ou 12%, dependendo aí do tipo de atividade que é desempenhada. A atividade é grande exposição, grande risco, paga 12%. Risco intermediário, 9%. Risco leve, 6%, tá? Esse risco leve aqui, na verdade, o que eu estou chamando de risco leve vai aposentar com 15 anos de contribuição, paga 12%. Vai aposentar com 20 anos de contribuição, 9%. Vai aposentar com 25 anos de contribuição, paga uma majoração SAT de 6%. A cota patronal do MEI, gente, apenas 3% sobre o salário de contribuição, tá? Então, o MEI só paga 3% sobre o salário de contribuição. Tem que lembrar que a cota do MEI, ao contrário do que acontece com os outros empregadores, ela se limita ao teto do regime geral. Ou seja, o MEI, ainda que possa vir ali a pagar um salário de milhares de reais para aquele segurado, a cota patronal dele é de 20%. Tá? E se limita ao MEI, e se limita ao teto do salário de contribuição. Lembrando que o MEI só pode ter um empregado que ganha até um salário mínimo. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que tá com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Aula de hoje, contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações das cooperativas de trabalho. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, vamos anotando, lembrando que todos os dispositivos legais que eu trouxer aqui em aula, você vai aí anotar e vai revisar. Esse material não precisa anotar o que está aparecendo em tela se você é do projeto INSS, porque esse material vai estar aqui disponível logo abaixo. Mas os dispositivos legais que eu estou passando para vocês, vocês vão reler,
tá? Inclusive, o grande perigo de estudar, eu vou mostrar isso nessa aula aqui, de estudar a lei seca em relação ao direito previdenciário, é que tem muita coisa que na lei está desatualizada, na lei 8212, 8213, e você que não tem experiência em estudar a matéria acaba achando que aquilo ali está atualizado e vem à banca e joga justamente aquela pergunta com a casca de banana, sabendo ela que está desatualizado, você não sabe, e aí se perde. Então anota aí os dispositivos legais, tá? Ou grifa no material para depois você consultar. Vamos lá. As alíquotas pagas pelas empresas em relação aos contribuintes individuais. A cooperativa de trabalho, pessoal, ela é uma espécie de cooperativa, também denominada de cooperativa de mão de obra. E a sociedade formada por operários, artífices ou pessoas da mesma profissão ou ofício, ou de vários ofícios de uma mesma classe, que na qualidade de associados prestam serviços a terceiros por seu intermédio. Isso aqui é o conceito, né, de cooperativa de trabalho, tá? E eles são considerados, os membros ali, eles todos são considerados contribuintes individuais. A contribuição do cooperado de trabalho corresponde a 20% do salário de contribuição. Já estudamos salário de contribuição. Se você não está sabendo o que é, volta nas aulas anteriores. Sendo a cooperativa responsável pelos descontos, não havendo contribuição por parte da empresa contratante. Então aqui dois detalhes. Quem é o responsável por pagar o contribuinte individual, de repassar os valores, né, contratados, é a cooperativa, e ela já repassa com desconto. Ou seja, se o contribuinte individual ele fez uma nota ali de prestador de serviço de R$1.000, tá? A cooperativa faz ali essa intermediação, paga, recebe da empresa que contratou o serviço, paga R$800 para o contribuinte individual e retém R$1.000. E não há contribuição patronal nessa situação. Da contribuição patronal, não, contribuição da empresa contratante. Já com relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do empregado doméstico. Salomão, é só isso aqui com relação aos contribuintes individuais? Só isso, tá? E agora a gente já entra em contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações do empregado doméstico. Já estudamos as alíquotas de cada um desses trabalhadores, já vimos como é que o trabalhador paga. Hoje a gente está vendo como que a empresa que contrata esse trabalhador contribui para a Previdência Social, a chamada cota patronal. Tá? Então, quando a questão de banca fala lá, a questão de prova fala cota patronal, você está falando, opa, o que é que a empresa tem que pagar porque contratou aquela pessoa? O que é que a empresa tem que pagar a nível de contribuição previdenciária? Primeiro, quem é esse empregador doméstico? Não pode confundir o empregador doméstico com o empregador comum, aquele que contrata em geral. O empregador doméstico tem as suas especificidades. Ele é a pessoa ou família, ou seja, pode ser uma família, tá? Que admite a seu serviço sem finalidade lucrativa. Se tiver finalidade lucrativa, não é empregador doméstico, tampouco empregado doméstico trabalhador, tá? Então, admite o empregado doméstico sem finalidade lucrativa. A relação de emprego doméstico ela é configurada quando se presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa, pessoal e de finalidade não lucrativa, tá? A pessoa ou família no âmbito residencial dessas por mais de 2 dias por semana. Então perceba que o contínuo aqui é 2 dias por semana, pelo menos. É mais de 2 dias por semana. Até 2 dias por semana é contribuinte individual. Passou de 2 dias por semana é empregado, tá? E qual é a cota patronal desse empregador doméstico? Até 6 de junho de 2015, a cota era de 12% do salário de contribuição, devendo ser recolhida até o dia 15, devia ser recolhida até o dia 15. Isso daqui, para a gente que é concurseiro, tá? Vale como conhecimento histórico, porque a banca pode jogar isso na prova e você diz, não, você já sabe, ó, não é mais 12%, mudou, não é mais dia 15, mudou, tá? Agora, a partir de junho de 2015, a cota patronal passou a ser de 8,8% sobre o salário de contribuição, recolhida até o dia 7. Então, duas mudanças, uma de alíquota, outra de data de recolhimento, sendo 8%, né, de contribuição previdenciária e 0,8% de contribuição SAT, né, o seguro acidente de trabalho, para que os domésticos eles tenham direito aos benefícios por incapacidade. Pessoal, e para você que é previdenciarista, que está aqui assistindo essa aula teórica, isso daqui vale se tem um caso concreto aí, onde o empregado já era empregado antes de 2015, você vai ter que olhar lá e ver a legislação vigente nessa época anterior a 2015 para aplicar o caso concreto. Mas o foco aqui hoje é a galera concurseira. A Lei 150 do empregado doméstico, lá de 2015, ela diz que o simples doméstico assegurará o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes valores.
8% a 11% de contribuição previdenciária a cargo do segurado empregado doméstico. Isso aqui mudou, nós já estudamos na aula passada as alíquotas do doméstico, então vá lá, porque agora é uma alíquota progressiva, começa em 7,5% e chega até 14%, mas a lei ainda está assim, tá? Então você já fica atualizado. Tá vendo aqui o estudo da lei, como é que ele é perigoso? O primeiro exemplo, você vem na lei e a lei está dizendo que é de 8% a 11%. Só que essa lei aqui já foi alterada. Tá? Foi alterada pelo quê? Pela reforma da Previdência. A Constituição mudou as alíquotas dos empregados domésticos, empregados avulsos. Tá? Essa aqui agora a cota do empregado. Agora a cota do empregador vai ser 8% de contribuição patronal, tá? A cargo do empregador doméstico, com 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes de trabalho, a contribuição SAT. Já estudamos isso, contribuição SAT, que pode ser majorada pela contribuição FAP. O que é que eu estou mostrando aqui para você quando eu falo isso, faço esse gancho? Estou falando, olha, um tema nunca está isolado. Na semana anterior, nós já estudamos o que é contribuição SAT, o que é contribuição FAP, por que elas existem. Sempre que você estiver no seu dia a dia ou fazendo a revisão, sempre coloca o que é mesmo a contribuição SAT. Tenta lembrar. Se você não lembrou, você já vai grifar e falar, pô, preciso revisar isso aqui. Faz sentido para você? Você que está ao vivo aqui para mim, faz sentido para você fazer esse tipo de revisão? Tá? Experimente. Isso é o que eu chamo de revisão ativa. Você está ali o tempo inteiro, ó, lembrando da matéria. Foi assim que eu fui estudando e é assim que você vai aprender aqui comigo, tá bom? Bora lá! Era possível, gente, até novembro de 2015 que o empregador doméstico recolhesse a contribuição do empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativos à competência de novembro até o dia 20 de dezembro. Mas isso mudou, tá? Desde dezembro de 2015, o recolhimento da competência de novembro até o dia 20 de dezembro passa para ser para o dia 7 de dezembro. Somente aplicável a partir de 2016, porque na época que foi feita essa alteração, tá? A gente não teve tempo hábil, noventena, para você poder fazer ali a competência. Olha, outro tópico, noventena. Lembra da noventena? Ah, o que é a noventena? Não vou dizer aqui, você vai ter que revisar, tem que saber, tá? Então era possível também o recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias pelo empregador doméstico, caso o salário de contribuição fosse até um salário mínimo. Então o empregador doméstico podia juntar janeiro, fevereiro e março, pagar em abril, até o dia 20, dia 15, né? Até o dia 20 de abril. Mas aí mudou. Agora não pode mais. Então agora trabalhou no mês, paga no outro, não pode juntar. O desconto da contribuição incidente sobre o 13º do doméstico vai se dar quando do pagamento da última parcela, devendo ser calculado separado. E agora a gente passa para contribuições substitutivas da cota patronal. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! O que é contribuições substitutivas? São aquelas contribuições que substituem as contribuições regra geral dos patrões, tá? Em regra, gente, a cota patronal ela deve ser de 20%, tá bom? Incidente sobre o total das remunerações pagas devidas creditadas aos segurados, empregados e avulsos que lhe prestam serviço, bem como a contribuição SAT de 1, 2 e 3%. Mas a contribuição substitutiva da cota patronal traz exceções a essas regras e a gente vai estudar isso aqui agora. Vamos lá, a primeira cota substitutiva é a das associações desportivas que mantém a equipe de futebol profissional. No final das contas, time de futebol. Como é que o time de futebol contribui para a Previdência Social enquanto patrão?
né? Em relação apenas aos empregados e avulsos, isso só vale para empregados e avulsos, tá? Que vão ter essa substituição. Aplica-se somente às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração da equipe de futebol, ou seja, outras atividades não relacionadas a isso não vai ter substituição da cota patronal. A contribuição corresponderá a 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos, de que participe em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão dos espetáculos desportivos. Ou seja, pego ali 5% da receita bruta, isso vai ser a cota patronal substitutiva dos times de futebol relacionados aos seus empregados e avulsos, mas diretamente relacionados com a manutenção e administração de equipe de futebol profissional. Se passar disso, não se aplica essa cota substitutiva. Então presta atenção, porque normalmente as bancas vão querer fazer essa pegadinha, vão botar lá e aí vão botar situações não relacionadas com a manutenção e a administração da equipe de futebol, entende? Então fique esperto aí. Tô gostando de ver que vocês já estão aqui comentando aqui, lembrando, fazendo a revisão ativa, vocês que estão ao vivo, você que assiste gravado aí na plataforma, faça o mesmo, tá? O desconto e o repasse das contribuições cabe a promotor do evento, responsável tributário, tá? Ou seja, quem tem a responsabilidade de recolher, e essa contribuição deve ser paga, ó, preste atenção, até 2 dias úteis após o evento esportivo. Então, o jogo foi na quarta, tem que ser pago até na sexta, 2 dias úteis, tá? Foi no domingo, tem que ser pago até na quarta, segunda, terça, até quarta paga, né? Eu acho que eu estou contando certo, 2 dias úteis. Em relação aos patrocínios, licenciamentos de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, cabe à empresa pagadora a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, tá? Inadmitida qualquer dedução, até o dia 20 do mês subsequente da competência. Olha a diferença aqui, quando a empresa está lá relacionada a patrocínio, licenciamento, ela vai pagar por aquele jogo, mas relativo a patrocínio, licenciamento, uso de marcas, símbolos, publicidade, propaganda, transmissão de espetáculo é até o dia 20, tá? Quando é a promotora do evento, a responsável tributária, o desconto, o repasse em relação ao valor bruto, total, tá? Quem vai pagar ali vai ser a promotora do evento, ela tem que pagar até 2 dias úteis. Preste atenção nesse detalhe. Joia? Essa contribuição substitutiva, ela beneficia as associações esportivas que mantêm uma equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente. Então aqui vale para times de futebol. Não é preciso que seja sociedade empresarial para gozar dessa contribuição substitutiva. E agora a gente passa a tratar do produtor rural pessoa física. São equiparados à empresa, tá? Esse produtor rural pessoa física. Porque lembra lá, vamos só fazer um feedback aqui, estudo ativo, revisão ativa, tá? Nós temos aí o segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, mas quando ele é um produtor rural que não se enquadra como regime de economia familiar, ele vai ser um contribuinte individual. Ele é um produtor rural e ele trabalha para ele mesmo, é como se fosse um empresário da roça, um empresário rural. E ele trabalha para ele mesmo. E ele é um produtor rural pessoa física, ele produz para vender e extrapola ali os requisitos para ser enquadrado como segurado especial. Então, nesse caso, esse produtor rural pessoa física, ele vai ser comparado à empresa quando ele contratar alguém, a gente vai ver. Então, considera-se produtor rural como pessoa física, o segurado especial que contrate empregados ou avulso de maneira não permanente até 120 dias no ano civil e contribuinte individual rural. Então, ele pode ser ou segurado especial ou contribuinte individual rural. Agora, a contribuição do empregador, quando ele contrata alguém, ele vai ser considerado em relação a essa pessoa que ele contratou uma pessoa jurídica, ou seja, ele vai ser equiparado à empresa, ele vai ser equiparado à empresa, é uma ficção jurídica, ele vai ser considerado como se fosse uma empresa. A contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que trata os incisos 1 e 2 do artigo 22, que é a cota patronal, é de 1,2%, é a cota básica, e 0,1% de SAD. Gente, aquele mesmo esquema, tá?
A partir de 9 de janeiro de 2019, de 18, que é assim, 1,3 e 0,1. Antes era 2%. E aí alguém que já está estudando há mais tempo para esse concurso do INSS fala: Salomão, não teve um negócio lá do Senado ter suspendido isso? Isso foi suspendido, mas depois voltou e pacificou nessa alíquota. Então pode confiar que é 1,2 de cota patronal básica e 0,1 de alíquota SAD, tá? Não integram a base de cálculo da contribuição de que trata esse artigo a produção rural destinada ao plantio ao reflorestamento, nem ao plantio, a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem produto animal destinado à reprodução ou criação de pecuária ou granjeira, ou a utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essa finalidade. E no caso do produtor vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Isso aqui é tema novo, tá? Então quem trabalha com reflorestamento florestal, quem faz isso, ele não integra a base de cálculo da contribuição quando a produção é destinada ao plantio de reflorestamento, nem de produto animal destinada à reprodução ou criação pecuária ou granjeira. Tá? Essa mudança ela ocorre ali em 2018 e aí a gente tem uma outra alteração, que é a inclusão desse parágrafo 13º, no artigo 25 da Lei 8212, que diz que o produtor rural, pessoa física, pode optar por contribuir na forma prevista no caput, ou seja, sobre a produção, ou na forma dos incisos 1 e 2 do artigo 22, que é a cota patronal. Aí ele vai ver o que é que fica melhor para ele, tá? Manifestando a sua opção mediante pagamento de contribuição incidente sobre folha de salários relativa a janeiro de cada ano ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano calendário. Regra geral, resumindo a ópera aqui: o adquirente da produção é o responsável tributário, não o produtor rural pessoa física, salvo quando o próprio produtor vender a produção para o consumidor final, ou quando a receita oferida decorre de artesanato, atividade artística ou turística. A contribuição ela deve ocorrer até o dia 20 do mês subsequente ao da operação ou consignação, ou se não for dia útil bancário, no dia imediatamente anterior. Tá? E atenção, presta atenção nisso aqui. Quando o segurado especial ele contrata trabalhadores temporários na condição de produtor rural, pessoa física, ele mesmo, pessoa física, por força do artigo 32C, parágrafo 3º aqui da 8212, ele está obrigado a arrecadar as contribuições previstas, tá? Ele vai reter essas contribuições ali do inciso 10, inciso 12, inciso 13. Volta lá, revisa, se você não lembra disso da aula passada. Tá? Então, os valores referentes ao FGTS, os encargos trabalhistas sob sua responsabilidade, até o dia 7 do mês seguinte ao da competência. Ou tá? No dia útil imediatamente anterior ao dia 7, se não houver no dia 7 expediente bancário, sendo a regra especial que afasta o recolhimento até o dia 20 da contribuição na condição de segurada. A segunda observação é: a cota patronal substitutiva do produtor rural pessoa física contribuinte individual não se confunde com a contribuição previdenciária pessoal como segurado obrigatório, tá? Então aqui é aquele esquema. Eu tenho um empregado, contratei esse empregado. Quando eu pago o empregado, eu desconto do empregado o percentual referente ao salário dele, né, que é a parte do empregado, mas eu também tenho que contribuir com 20% em cima daquele valor do salário de contribuição. Esses 20% que eu pago como empregador não tem nada a ver com o que eu, Salomão, vou pagar para ter direito aos benefícios previdenciários em meu nome. O que eu pago como patrão em relação ao meu empregado não vale para nada em relação a mim, tá? Só para fins tributários, mas para fins previdenciários para mim não vale. Só vai valer para mim a contribuição que eu faço em meu nome, tá? Então não confunda a contribuição patronal, tá, com a contribuição pessoal de quem faz essa contribuição. Joia? Não confunda. Joinha? Vamos lá. Equipara-se, gente, ao empregador rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais formado pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes mediante documento registrado em cartório
de títulos e documentos. E agora a gente entra no produtor rural, pessoa física, tá? Artigo 25 da Lei 8.870 de 94 prevê 1,7% da receita bruta proveniente da comercialização, isso é alteração de 2019 para cá, de janeiro de 2019 para cá, muito recente, tá? Proveniente da comercialização de sua produção, inicialmente vetado, o veto foi derrubado, havia previsão que fosse 2,5%, mais 0,1% de SAT. Olha, o total dessa alíquota do produtor rural pessoa jurídica vai ser de 1,8%, olha, pessoa física é 1,3%, pessoa jurídica 1,8%, olha a diferença. Cuidado com a casca de banana aí na hora da prova, a prova pode trocar, então ó, pessoa física 1,3%, pessoa jurídica 1,8%, e não mais 2,6% como previsto inicialmente. Então a contribuição ela deve ocorrer até o dia 20 do mês subsequente ao da operação e, se não for dia útil, no dia imediatamente anterior. Sempre que a empresa que está pagando, a regra é até o dia tal ou no dia imediatamente anterior, tá? Vai montando aí a sua tabelinha de estudos. Agora eu tenho uma coisa para falar com relação a essa previsão dessa alíquota de 1,8% para pessoa rural, pessoa jurídica, é que a Lei 8212 ainda mantém o texto original. E aí quem estuda sozinho, dá problema estudar a lei previdenciária, a lei seca sozinho, quem não tem experiência por isso, tá? Porque a contribuição devida pela agroindústria é definida para os efeitos dessa lei como sendo produtor rural, pessoa física, cuja atividade econômica seja industrialização, de produção própria ou de produção própria e adquirida, de terceiros, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição às previstas de 2,5%. Olha que a lei está desatualizada, gente. Então quem estuda sozinho, não vou investir não, vou estudar sozinho, é só pegar a lei e ler. Direito previdenciário tem muito disso, porque direito previdenciário tem muita atualização que não está na lei principal, que é 8212 e 8213. Está em leis esparsas e isso dificulta o estudo da matéria. Você está estudando aqui comigo justamente para quê? Para que você foque naquilo que é importante e para que você não precise ficar aí catando migalhas de conhecimento em um canto e em outro. Então eu já te entrego tudo na mão mastigado, tá? E aí você vai estudar lá a lei seca só quando você já fizer esse estudo completo aqui, mesmo assim olhando os dispositivos que eu estou mostrando para você. Eu já filtrei para que você não tenha esse trabalho. Esse trabalho é meu. Então eu filtro, eu faço, o que costuma cair é isso e cai assim e assim. E a lei diz assim, mas esse texto não está atual, já está dessa forma. Então cuidado ao estudar a lei seca. Salomão, não sou seu aluno. Cuidado ao estudar a lei seca. O barato pode sair muito caro aí. Tá? Então o perigo de estudar lei seca em direito previdenciário é justamente esse. Artigo 22A ainda diz lá, no inciso 1, 2,5 foi modificado para 1,7%. Tá? Isso a partir de 1º de janeiro de 2019. Na prova, a banca vem e pergunta, traz o texto de lei, como é que eu devo responder? Ou vai cobrar a legislação nova, ou a questão vai ter que ser anulada. Então presta atenção, tá? Nesse detalhe, anota aí para você ficar esperto na hora que você estiver estudando, revisando seu material. O artigo 25 da 8.870 ainda prevê, não integra a base de cálculo da contribuição a produção rural destinada ao plantio, reflorestamento, nem a produção animal destinada à reprodução, criação pecuária ou granjeira e utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas. Presta atenção, aqui é igualzinho, tá lá no pessoa física, tá aqui no pessoa jurídica. Se a produção é lá para reflorestamento, né, não vai integrar base de cálculo da contribuição. É igualzinho. Essa mudança é a partir de 1º de janeiro de 2019. Também incluiu no artigo 25 da 8212 o parágrafo 3º que diz o empregador, da 8212 não, da 8.870. O empregador rural, pessoa jurídica, poderá optar por contribuir na forma prevista no caput. O caput, para você que está chegando no mundo jurídico agora, o caput é a cabeça. Tá? Artigo 25 diz parará, depois incisos e parágrafos. Tudo que não for inciso e parágrafo não vai ser o caput. O caput é só aquela parte inicial. Tá bom? Então, continuando, diz assim, o empregador rural, pessoa jurídica, poderá optar por contribuir na forma prevista no caput sobre a produção ou
na forma do inciso 1 e 2 do artigo 22, que é a cota patronal, manifestando por sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários. Aí ele vai fazer essa dinâmica. O que você precisa saber é que tem essa opção entre ou ele contribuir sobre a produção ou sobre a folha de salários. A contribuição devida pela agroindústria, definida para os efeitos desta lei, como sendo produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, independente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22, que na verdade a gente está falando aqui é igual a do empregador rural, pessoa jurídica, vai ser de 1,7, 0,1, total 1,8 de contribuição a título de cota patronal, tá? Isso aqui eu tô falando de quê, gente? Da agroindústria. Então a agroindústria, né, ela tem aqui nesse ponto específico um tratamento como se ela fosse um produtor rural, pessoa jurídica para fins tributários previdenciários, tá? O regime, gente, substitutivo não se aplica à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedica apenas ao florestamento e ao reflorestamento como fonte de matéria-prima para a industrialização própria, mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou transforme-a em pasta de celulose. Planta para fazer papel. Não cabe aqui a cota substitutiva patronal, tá bom? Bora lá, retenção feita pelo contratante de serviços de cessão de mão de obra. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher em nome da empresa cedente da mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente à emissão da respectiva nota fiscal, tá? Ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário. Trata-se aqui da técnica legal de antecipação compensável. Paga antecipado e depois, quando vai ali e efetivamente compensa a nota, acaba fazendo a compensação, tá? A empresa contratante de serviços executáveis, deixa eu ver se a gente não está repetindo aqui rapidinho. No artigo 31. Tá igual. Não, o responsável tributário aqui, nesse caso, é o tomador de serviço, e aqui quem pagou mal paga duas vezes, tá bom? Ou seja, se você não observar, se o empregador não observar isso daqui, quem reteve aqui, quem fez a cessão da mão de obra, deixa eu explicar isso aqui para você. Ó. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, tá? Deve reter o valor bruto da nota fiscal, tá? Ou fatura da prestação de serviço e recolher em nome da empresa cedente da mão de obra. Ou seja, uma é a que contrata, a outra é a que executa, não importa. Um vai ter que, quando fizer o recolhimento, já retém e depois faz a compensação. Então, quem pagar mal, quem não observar esses detalhes, acaba pagando duas vezes e não vai poder pedir de volta o valor. A empresa contratada de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo, prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 16. E exclusivamente para o fim deste regulamento, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independente da natureza e da forma da contratação. Então aqui a gente entende o que é essa cessão de mão de obra, a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou de terceiros, de segurados, que realizam serviços contínuos. Para facilitar, gente, entenda como o terceirizado, tá? Alguém que contrata, tem uma empresa que faz a cessão da mão de obra ali, tem a outra que contrata. Então é mais ou menos isso, só para facilitar aí o entendimento, tá? Também é tido como cessão de mão de obra empreitada de mão de obra. Para a caracterização da cessão de mão de obra, a legislação previdenciária exige o efetivo deslocamento dos trabalhadores que prestam serviço, seja para as instalações do tomador, seja para de
terceiros. E atenção aqui à súmula do STJ 425 que diz: a retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica a empresas optantes pelo Simples Nacional. E também não se aplica a retenção em relação à contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho, porque a cooperativa, quando tem a cooperativa de trabalho, nós já vimos que não tem cota patronal, né? Só tem a cota dos cooperados. Já estudamos isso na aula de hoje, inclusive. Artigo 219 diz: 11% do valor bruto da nota fiscal fatura o recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada. Tá? O percentual previsto no caput será acrescido de 4, 3 ou 2 pontos percentuais relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregados cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos de contribuição. Então, esse aqui é um adicional para aqueles segurados que exercem atividades com exposição a agentes nocivos à saúde, que vão dar a eles a aposentadoria especial. Pergunta: aposentadoria especial aqui tem a ver com a aposentadoria do segurado especial? Reflita aí e coloque aí nos comentários qual é a sua resposta. Bora revisar esse tema. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! A partir de agora, hipótese de responsabilização solidária, um tema extremamente relevante dentro de contribuições para a Previdência Social. Nós já trabalhamos os outros temas antecedentes a esse que você precisa estar dominando, então se você não assistiu ainda na plataforma, volta lá, assista, faça suas anotações, pontue as suas dúvidas. Se for deixar dúvidas, fala: Salomão, no minuto tal, na hora tal, você falou assim, assim, eu não entendi, fiquei com essa dúvida, quis dizer o que com aquilo, que a gente vai te responder. Então bora lá, hipóteses de responsabilização solidária. O objetivo aqui é aumentar, pessoal, os meios para garantir a contribuição previdenciária, tá? Então, se alguém deixar de contribuir, tem um fiador, vamos dizer assim, uma outra pessoa que é solidária, que vai garantir aquele débito previdenciário e vai custear a previdência nesse caso. Então, o solidário aqui, o conceito é quando cada devedor responde pela totalidade do débito. Para simplificar, é realmente como se fosse um fiador. Então, eu e você, a gente assume ali uma dívida. Eu vou lá, sei lá, eu compro um carro e você é o meu fiador. Se eu não tiver dinheiro para pagar, você assume a dívida inteira. Então, ser solidário é isso, tá? Responder pela totalidade do débito. Então, dito isso, atenção, a solidariedade do titular de firma individual e dos sócios das empresas com cotas de responsabilidade limitada, tá? Pelos débitos da Seguridade Social da pessoa jurídica foi revogado lá desde 2009, as bancas continuam cobrando isso. Então, se cair isso em prova para você, você sabe que é falso, tá? O STJ e o STF consideram tal possibilidade de cobrança solidária como inconstitucional, uma vez que não foi instituída por lei complementar e a Constituição diz que deve ser feito, caso seja instituído, por lei complementar, tá? Hipótese agora de responsabilização solidária na construção civil. O proprietário, o incorporador, né, o dono de obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários, ou seja, respondem de forma igual, tá, com o construtor.
e estes com a subempreiteira pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra, admitida a retenção de importância a este devida, para a garantia do cumprimento das obrigações, não se aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. O que é aqui o benefício de ordem? Não, cobre primeiro do fulano para depois cobrar do ciclano. Não, não vai ter isso. Na solidariedade aqui, né, nessas hipóteses de responsabilização, todos podem ser cobrados pelo todo. Se um pagar tudo, vai lá depois entra com ação de regressiva de cobrança, ou seja, vai cobrar aquela pessoa que de fato não fez a contribuição previdenciária. Repito, quando a gente está falando aqui de responsabilização solidária, são hipóteses que a legislação previu para que, caso o titular daquele débito previdenciário ele deixe de pagar, um outro assuma, nesse caso aqui, os devedores solidários. Esse tema, gente, como eu tenho falado para vocês, temas de contribuição da Previdência Social são temas decorebas, são temas maçantes, mas você precisa ser mais forte do que isso e estudar. Por quê? Porque se você não prestar atenção, o seu concorrente vai prestar atenção e ele vai acertar. E aí ele acertando, uma questão te tira do páreo do próximo concurso do INSS, que eu não tenho dúvidas vai ser um dos concursos mais concorridos da história. Então, não despreze temas chatos. Os temas fáceis, os temas legais de estudar, como benefícios, a gente já vai estar entrando nesses temas aqui no nosso curso. Eles são bons, a gente tira muita sacada, é legal, mas esses aqui as pessoas estudam pouco, então a gente precisa dar uma atenção a esses aspectos, tá? Da contribuição previdenciária, para que tudo saia direitinho, tudo corra bem, e aí dê sim para que vocês possam estar entendendo a matéria e aprendendo a matéria cada vez mais, tá? Então a gente viu aí essas hipóteses de responsabilização solidária, né, na construção civil. Continuando aqui, vamos falar do proprietário, do incorporador, joia? Hipótese de responsabilização solidária, construção civil. O proprietário, incorporador, definido na lei, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva a cessão de mão de obra, são solidários com o construtor e aqueles, né, com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvada o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para a garantia do cumprimento dessas obrigações, não aplicando em qualquer hipótese o benefício de ordem. Ou seja, aqui é o mesmo texto do artigo 30 que a gente estudou, artigo 30 da 8212, tá? Só que incluiu, deixou expresso aqui que excluiu, né, da solidariedade quando há cessão de mão de obra, né, nessa empreitada aí. Então, quando tem cessão de mão de obra, não é solidário. Tirando isso, vai ser solidário, todos vão responder pelo débito. Joia? Direito regressivo, então, gente, é o direito de cobrar dos demais envolvidos. O benefício de ordem é cobrar primeiro do responsável originário, tá? No caso aqui, seria cobrar primeiro do construtor, para depois cobrar dos solidários. Só que o artigo foi claro em dizer, o artigo 30 aqui da 8212, junto com o artigo 220 do regulamento, foi claro em dizer que não há essa preferência, né? Não há o benefício de ordem. Então, o benefício de ordem é você cobrar primeiro daquele que é o responsável, para só depois, caso ele não tenha condições de pagar, cobrar dos demais. Tá? Cessão de mão de obra é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros de trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que seja a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário. Então é a colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros de trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a sua atividade fim. Uma empresa que contrata uma outra empresa que dispõe ali de trabalhadores para fazer aquele serviço para eles, tá? Então, cessão de mão de obra não se aplica a solidariedade em razão da cessão ou empreitada de mão de obra, sendo a empresa contratante responsável tributária devendo reter
né? 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher em nome da empresa excedente da mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, tá? Não se aplica a solidariedade para o comprador de prédio ou unidade imobiliária. O que é que a gente está falando aqui? Só para deixar bem claro, pessoal, ó. Você vai construir a obra lá, vou ter uma empreiteira, vai construir uma determinada obra lá, tem uma construtora, vai construir, ela contrata uma empreiteira para fazer aquela obra, tá? Aí de repente o construtor, que é o responsável, o empreiteiro que ali é o responsável de fazer o recolhimento, não faz o recolhimento para a Previdência Social, desconta dos empregados, mas não repassa para a Previdência Social. A Previdência Social não quer nem saber, vai descontar, se não descontou, quem eles acharem dinheiro ali, eles vão fazer com que essa pessoa responsável pague, tá? Para essas contribuições serem recolhidas em favor da Seguridade Social, no caso específico da Previdência Social. Então a solidariedade, em resumo, é isso. Tá? E não se aplica a solidariedade para o comprador do prédio. Então você dá unidade imobiliária. Então você foi lá, fez um financiamento, aí chegou lá no final do financiamento, descobriu que quem construiu, quem levantou o prédio, não fez nenhum desconto previdenciário, não repassou nenhuma verba para a Previdência. Nesse caso aqui, quem compra o prédio pode ser solidário, vai responder pelas dívidas previdenciárias, e a resposta é não, tá? Não vai responder por expressa previsão legal. Bom, no caso de mutirão de obra, a gente fez mutirão de obra ali, como é que fica? Não incidem contribuições para a Seguridade Social no caso de construção residencial unifamiliar, ou seja, a construção da família, uma casa para a família toda, desde que destinada a uso próprio, se executada sem mão de obra assalariada, juntou ali todo mundo, por isso que fez um mutirão, né? E se a área total não for superior a 70 metros quadrados. Neste caso, não se aplica a solidariedade também, tá? E a solidariedade agora em relação às empresas de mesmo grupo econômico. As empresas que integram um grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei. O que é um grupo econômico? Aquelas empresas tipo a Coca-Cola que detêm diversas outras empresas, elas respondem de forma solidária pelos débitos ali, as dívidas previdenciárias. Tá? Conceito de grupo econômico aqui na CLT, artigo 2º, parágrafo 2, diz o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle e administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então o conceito de grupo econômico está aqui. Tá? E toda vez que tem um grupo econômico que uma das empresas não arca com os seus débitos previdenciários, o grupo econômico responde solidariamente. Tá? Então agora hipóteses de responsabilização solidária entre gestores dos entes da administração pública indireta. Direito administrativo está na ponta da língua. Quando a gente fala que é administração pública indireta, você já deve lembrar aí lá de direito administrativo. Os administradores das autarquias, o INSS é uma autarquia, e fundações públicas criadas e mantidas pelo poder público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitos ao controle da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios que se encontrem em mora, ou seja, devendo, por mais de 30 dias, no recolhimento das contribuições previstas desta lei, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento. Ou seja, esses administradores vão ter que arcar do próprio bolso, né, para poder fazer aí essa contribuição, tá? Limitado ao período em que já tinha o poder de gestão, pois se cuida de responsabilidade pessoal. Então imagine que você é o administrador de uma autarquia, a autarquia não repassa as verbas públicas, olha o pepino aí que você terá nas suas costas, você vai responder solidariamente, né, por esse falta de pagamento ali. Ninguém quer isso, né? Quem está ali vai querer fazer isso. Então essa é uma forma de pressionar para que esse próprio gestor ali ele esteja mostrando, né, como é que ficou, como é que não ficou, se pagou, se contribuiu, se não contribuiu,
para Previdência Social. Pessoal, você que está ao vivo aí, ó, se a câmerazinha aqui ela travar, a câmera que fica aqui, ela travar, não tem problema não, foca só na minha voz, finge que é o quadro branco, tá? Que vai dar certo, tá? Pra você não ficar aí perdido, a minha voz parada ali, foca na voz, vai olhando, vai ouvindo as explicações e olhando aí o slide, tá? Se aplica apenas nos casos de cessão de obra, tá? Esse artigo 2, a administração pública, deixa eu voltar aqui, a administração pública responde solidariamente com os contratados, o contratado, pelos encargos previdenciários resultantes da execução nos termos do artigo 31, ou seja, se aplica apenas nos casos de cessão de mão de obra, tendo a administração pública feito a retenção ali dos 11% sobre o valor bruto da nota ou faturamento, ela fica dispensada da solidariedade, porque ela cumpriu a sua obrigação, tá? Então isso aí que é o importante para quê? Para que você saiba se a empresa, se a administração pública ela reteve ou não ali. Se ela reteve os 11%, ela fez a sua obrigação e aí não tem problema. Se não tem problema, por quê? Porque ela já fez a retenção do valor que ela devia, né? Então, dito isso, tá? Tendo a administração pública feita a retenção sobre os 11% do valor bruto total da fatura ou da nota, né, da nota ou da fatura de prestação de serviços, fica dispensada da solidariedade, joia? Não se aplica a solidariedade nos casos contratados que tiverem por objetivo a realização de obra pública, tá? Então, esse entendimento do STJ. Tenho lá, teve um contrato ali de obra pública e tal, não pagou, não teve contribuição previdenciária, a administração pública vai responder solidariamente? Não, entendimento do STJ aqui não. Joia? E agora a responsabilização solidária do trabalho temporário. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços. Então, esse é o trabalho temporário. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora ou o cliente é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período pela remuneração e indenização previstas em leis. Então, imagine aí que você no final de ano você tem uma loja, um comércio, aí no Natal você contrata, né, trabalhadores para aquela demanda, né, de trabalho do final de ano ali, e aí de repente a empresa que você contratou, uma empresa que terceiriza, né, ela disponibiliza um trabalho temporário, daqui a pouco a empresa que disponibilizou aqueles trabalhadores, ela vem à falência e não recolhe, não faz nada. Se isso acontece enquanto você está utilizando a mão de obra daqueles trabalhadores, você agora é solidário em relação a esse débito e vai responder no caso de acontecer da falência da empresa responsável pelos trabalhadores. Tá? E também temos as hipóteses de responsabilização solidária de cartórios e contratantes, elencadas no artigo 47 da 8212. O artigo 47 ele elenca hipóteses de emissão de certidão negativa, tá? De débito, né, da CND, nós vamos ver isso aqui hoje nessa aula ainda. Caso essa certidão seja emitida em desconformidade com o previsto nesse artigo, acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavar o registro ou o instrumento, sendo o ato nulo para todos os efeitos, tá? Então, quando ali nós temos um cartório que lavra essa CND, tá? Em desconformidade com o que está previsto no artigo 47, aí você tem que dar uma olhada no artigo 47, mas não se preocupe, a gente vai estudar ele nessa aula aqui ainda, você vai ver que o oficial do cartório ele passa a ser responsável solidário, como prevê aqui o caput, a cabeça aqui do artigo 47.
Meus amigos, chegamos ao final dessa super aula. Comenta aqui o que é que você achou, se você ficou com dúvida, tá? Se você tem aí alguma discordância, não acha que é bem assim do jeito que a gente explicou, comenta aqui. Mas quero muito pedir a você, deixa o seu joinha, se inscreve, pega o link dessa aula, manda nos seus grupos de estudo e fala: olha, professor Salomão Bonerges, ex-servidor do INSS, liberou gratuitamente o curso pago dele, teórico, para que você possa estudar nessa reta final e revisar a matéria. A orientação que eu lhe dou é que você possa estar dentro ali do projeto INSS Questões Comentadas nessa reta final. Vai ser muito importante para você, vale a pena o investimento, tá? A gente vai não só te explicar a matéria por questões, como a gente vai te ensinar nesses períodos de 10 dias a estudar por questões. Você vai pegar ali o material que a gente tem passo a passo para vocês estudarem ali. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.